Glória a Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Bom demais estar na casa de Deus mais uma vez juntos para adorar o nome de Jesus e agradecer ao pastor Mário pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Você que trouxe sua Bíblia, abra, por favor. Vem ele com água. Estratégia, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Obrigado. Louvar a Deus pela vida do irmão Clévio. Deus abençoe. Marcelão, sempre bom estarmos juntos. Atos, capítulo 20. Vamos meditar na palavra de Deus a partir do verso 7. Se puder, pessoal do som, só não precisa nem aumentar, só abrir um pouquinho o retorno. O volume está bom. Atos 20, verso 7 em diante diz: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o intuito de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecido profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida ainda está nele. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da manhã. Então partiu, e conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados pelo que acontecera. E quem crê nessa palavra, diga aleluia. Feche os olhos, por favor. Senhor, obrigado pela bênção, pelo privilégio que temos de ouvir a sua voz. Obrigado, ó Pai, por participar de um culto a Ti tão especial, com levitas do Teu altar abençoados, e que nesse momento o Senhor possa trazer resposta aos nossos anseios, resposta ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto começa trazendo algumas informações. Eu vou direto ao assunto que eu falei para o pastor Mário. Vamos aproveitar. Eu sei que quando vou estar junto com o Clévio e com o Marcelo, tudo junto no mesmo culto, então vamos aproveitar para estudar bastante eles. Então vamos direto ao que o texto diz. A primeira informação que o texto nos dá é que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, no intuito de partir o pão. Era um culto de domingo, onde tinha o ato do partir do pão, ou seja, além de ser um culto, era um culto de Santa Ceia. E nesse culto de Santa Ceia, o apóstolo Paulo prega demais. A Bíblia diz que ele alonga no discurso, mesmo tendo que pregar no dia seguinte, a ponto de um jovem chamado Eutico, que estava à janela, ser vencido pelo sono, cair do terceiro andar e morrer, Cléber. Então a primeira coisa que já me chama a atenção aqui, que enquanto Paulo pregava, alguém dormiu e morreu. Então há um perigo. Qual?
Quem dorme no culto pode morrer. A primeira preocupação. Menino, Pete, dormiu no culto, caiu da janela e morreu. Então é perigoso. O Ministério da Saúde adverte: dormir enquanto o pastor prega é prejudicial à saúde. Brincadeira à parte, o que me chama a atenção é a dedicação do apóstolo Paulo ao que ele fazia. Ele tinha um compromisso, uma viagem para Troade no outro dia pela manhã. Ele tinha um compromisso de uma viagem no outro dia bem cedo, a romper da manhã. Mas a mesma Bíblia diz que mesmo assim ele não hesitou. Ele prolongou o discurso e foi até meia-noite. Ele não dosou. Ele não escondeu o jogo dizendo: tem compromisso amanhã cedo, vou encurtar um pouco a mensagem. Ele não disse assim: amanhã eu tenho uma viagem missionária, então hoje eu vou entregar qualquer coisa. Não, ele mesmo tendo um compromisso no outro dia de manhã, está escrito, prolongou o discurso até meia-noite. E uma lição linda ele me dá aqui. Paulo estava dizendo: eu posso ter o compromisso que for amanhã, mas eu não abro mão daquilo que Deus quer fazer por mim hoje. Deus trouxe pessoas aqui para acalmar o teu coração e dizer: não deixe que o teu amanhã roube a bênção do dia de hoje. Porque Deus tem muita coisa para derramar em nosso meio hoje. E às vezes, com a preocupação do dia seguinte, somos roubados daquilo que Deus quer fazer hoje. Mas eu vim com uma palavra de fé para o teu coração: aquilo que Deus tem para você hoje não vai ser roubado pela preocupação do amanhã. Quem dá glória a Deus? E as minhas filhas ficam chateadas comigo. Eu não sei aqui contigo, mas comigo lá toda semana. Ou é casamento ou 15 anos. A gente não tem sábado. Ou casamento para fazer, ou 15 anos para fazer, ou sexta-feira, por exemplo, eu tenho um casamento às 4, 15 anos, às 22 horas, ainda tem Luciano Subirado na igreja no meio. E eu termino a cerimônia e vou ficando, chega uma hora que eu falo para as crianças: já vai se despedindo que a gente vai embora. Aí elas falam: mais uma vez a gente vai embora e não fica para a hora do bolo. Irmão, conselho, o pastor é velho, é cansado. Esse negócio de cortar bolo meia-noite, não. Na minha época eu cortava o bolo depois do Jornal Nacional, era sagrado. Outro conselho: quando for fazer o seu casamento, a tua festa, fala aquelas mini porçãozinhas, não, é muito pequeno. Você encerra, a gente fica na esperança: será que vem de novo? Será que vem? Fala o negócio direito. Mas eu não sei você, quantas coisas a gente deixa de usufruir em um dia por causa de grandes preocupações, grandes eventos, grandes acontecimentos que vão ter no dia seguinte, quando Deus avisa que quer entregar uma bênção para você, na oração final, quando o pastor diz o amém. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: o que é dessa terça, você vai tomar posse e vai levar para casa ainda nessa terça. Quem dá glória a Deus aí? E ele foi pregando. E um jovem chamado Eutico, que estava ali ouvindo o alongado sermão de Paulo, saiu do meio da reunião e foi se achegando até a janela. Por quê, pastor? Porque lá está escrito, tinham muitas lamparinas no local, tinham muitas lâmpadas de querosene no local. E aquele cheiro estava trazendo uma perturbação para Eutico.
E o que esse jovem Eutico fez foi saindo do foco, saindo do meio do culto, saindo da celebração e indo para a janela. E há um perigo em se estar em uma janela, até porque essa não tinha aquela tela de segurança igual em casa tem, não tinha grades igual casas têm. Aquela janela era o terceiro andar, e quando ele chegou na janela, ele começou a perceber que ele estava do lado de dentro, com os pés do lado de dentro, mas os olhos e a respiração era daquilo que estava do lado de fora. E como eu já bati nesse tal de Eutico, dizendo: fica na janela não, está com o pé na igreja, mas está de olho no mundo. Mas a gente começa a dirigir a igreja e Deus vai botando as nossas percepções. E a primeira percepção que eu tenho é essa: que era um lugar onde tinha partido o pão, era um lugar onde tinha um culto de ceia, o lugar onde tinha a pregação da palavra, e não era Bruno pregando, era o apóstolo Paulo ministrando, um lugar onde tinha tudo para dar certo, mas tinha uma pessoa que estava sendo seduzida por aquilo que estava do lado de fora. Estava sendo seduzida por aquilo que estava vislumbrando do lado de fora. E o que me chama a atenção não é nem o fato de Eutico ir para a janela, não é nem o fato de ele se desequilibrar, porque é perigoso mesmo. O que me chama a atenção, pastor Mário, é que todo mundo estava tão preocupado com a ceia, tão preocupado com o ritual, tão preocupado com as ordenanças do culto, que deixava de perceber que vagarosamente tinha alguém saído do meio e indo para o canto. Estavam tão preocupados: será que o som vai estar bom? Não estou falando que isso é errado não, tá? Temos que servir ao Senhor com alegria e com excelência. Mas o principal daqui não é essa tela de LED. O principal aqui não são essas máquinas de ar-condicionado, principalmente no inverno. No verão é. O principal aqui não são esses equipamentos. O principal aqui são as pessoas que Deus tem reunido nesse lugar. E às vezes estamos tão preocupados com o administrativo, tão preocupados com o litúrgico, tão preocupados com o tom, tão preocupados com o timbre, esquecendo que enquanto nos preocupamos com isso, aquilo que mais Deus se preocupou, que foi pessoas, já não estão mais no nosso meio, já estão indo para o lado, estão chegando perto de janelas. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra de advertência, é essa: olhe ao redor e perceba onde Eutico está, porque no que depender de nós, Eutico não vai cair na janela. Eutico vai ser salvo, vai ser liberto, e já vai estar no meio dando glória a Deus com a gente de novo. O culto rolando, Santa Ceia fluindo, Paulo pregando, irmão, e pregando 6 horas pelo menos. E só perceberam onde Eutico estava. Meu pai, Eutico. Só perceberam onde Eutico estava depois que ele caiu. Você vai ver, Eutico foi levantado, foi ressuscitado, teve milagre. Mas a história poderia ser diferente. A história poderia ter tido outro rumo, se alguém tivesse percebido que Eutico já não estava tão envolvido mais com as coisas do meio. A história podia ter tido outro encerramento, outro final, se alguém percebesse e dissesse: sai da janela que é perigoso. Às vezes estão vendo irmãos caminhando a passos largos para janelas que vão derrubar, e às vezes ficamos pensando: vamos orar para Deus dar força, vamos orar para Deus ajudar. Deus te trouxe aqui para te dizer: se Deus te mostrou, é porque Ele já te deu capacidade de cuidar.
Se Deus te mostrou, é porque você tem capacidade de fazer. Vai lá, coloca uma grade na janela, tira Eutico de lá, mas pelo amor de Deus, não deixa ele cair. É mais fácil você impedir que ele caia do que depois que ele cair, você ter que orar para ressuscitar. Eu vim ser voz de Deus aqui nessa noite dizer: no que depender de mim, você, Eutico, não vai precisar de milagre, porque da janela ele não cai, porque nós somos os guardiões da janela. Quem está comigo daqui, dando glória a Deus. Existem relacionamentos aqui, e você está tão focado na provisão, no suprimento, na conquista, não está percebendo que seus filhos estão vagarosamente indo para a janela. Nenhum sucesso que você tenha lá fora vale para o casamento que caiu pela janela. Pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo. Eutico ainda está na janela, não deixa ele cair. Relacionamentos familiares, oh glória a Deus, relacionamento entre amigos, líderes e liderados. Deus está dizendo: olha um pouco ao redor e perceba. A janela é convidativa, a janela é seduzente, mas não vamos deixar aqueles que Deus nos confiou na janela. Oh glória a Deus, eu vim ser voz de Deus aqui te dizer: no que depender de você, ninguém vai cair no terceiro andar, porque você vai estender a mão para ajudar, vai estender a mão para pôr de pé, vai estender. E repare que ele não foi para a janela, não foi um suicídio, pastor Marinho. Ele não correu, pastor, e falou: eu vou para a janela e vou pular, eu estou doido. Eu desisti de tudo, eu quero morrer. Não aguento mais sofrer. Que na outra vida eu não venha Vasco. Ele não estava falando isso. Ele foi chegando na janela, se assentou e adormeceu. É diferente de ir dormir. Quando sabia que acabava aqui o culto, Pete, por exemplo, vai direto para casa, vai beber um copo de água e vai deitar e vai dizer: está na minha hora de dormir. Toma posse disso, Pete? Só um copo de água. Diferente de adormecer. O que é adormecer, pastor? Nós esses dias saindo de uma administração aqui em Margem, parei no último posto ali na entrada da linha amarela e falei para o cara: bota a senha aí. Foi o tempo de abrir o tanque. Daqui a pouco ele bate na janela e fala: senhor, a fila aí atrás está crescendo. Eu nem percebi e dormi. O que é cochilar, pastor? É sem você perceber. Quando vê, já foi. Eu glorifico a Deus pela vida desse jovem Eutico, porque está escrito aqui que ele foi vencido pelo sono. E só é vencido por alguma coisa aquele que luta. Ele estava ali com sono. Desculpa eu ser pastor hoje. Ele estava ali com sono. Ele estava ali numa batalha contra o sono num lugar perigoso. E a atenção de todos era o quê? Uau! Olha a eloquência de Paulo. A atenção de todos era o quê? Olha as lamparinas novas. A atenção de todos estava onde? Olha quantos versículos o apóstolo Paulo cita na Torá. Enquanto isso, tinha alguém sendo vencido pelo sono. Deus me trouxe aqui para te dizer: se você está de pé, deixa Deus te usar para chacoalhar alguém que está sendo vencido.
Oh, glória a Deus. Antes da pessoa ir embora, antes dela cair, antes dela desistir, você vai estender as mãos e vai dizer: a janela não é o teu lugar. Deus me botou do teu lado para ser bênção, para te ajudar, para te pôr de pé. Deus me chamou para te colocar no centro de volta. Aí eu vim ser voz de Deus aqui dizer: esse bairro, essa localidade não vai ser conhecida por pessoas que desistiram da fé, mas vai ser conhecida como gente que resgata outras vidas antes que caia. Essa igreja foi plantada aqui para ser uma voz profética dizendo: no que depender de mim, Eutico não cai, Eutico não cai, Eutico não cai. E dá glória a Deus. Quantas pessoas iam na célula e não vão mais? Ah, pastor, é porque é fraco. Não é fraco, não. É porque é isso aí. É porque foi seduzido pelo que estava na janela. Ainda mais aqui na região. Você olha na janela, tem coisa boa. Não, aí aonde? Não, você olha a janela, tem que fechar. Aí não. Olha lá e vê o forró, fica na janela. Fica na janela. O cara perdeu o cordão. Não é que a pessoa é fraca, desanimada, é falta de compromisso, não é. É porque às vezes as nossas liturgias estão tão pesadas e cansadas que ao invés de animais estão cansando e dando sono. Às vezes estamos tão pesados, tão cansativos, que eu, tipo, era um adolescente, não ia aguentar 6 horas de sermão. Aí ele ficou na janela e foi vencido pelo sono. Pastor, não teve jeito. Já caiu da janela. E agora? Pastor, não tem jeito, já caiu do 3º andar. Vocês que levem para o 3º andar, para a gente ficar bem ilustrado. Quando Eutico caiu, o barulho da queda de Eutico chamou mais atenção do que o silêncio dele no meio da reunião. O barulho da queda de Eutico chamou mais atenção do que o pedido de socorro dele enquanto estava na janela. Gente, pelo amor de Deus, nós somos igreja. Tem gente que estava sentada no teu banco, no banco do teu lado, que estava gritando por socorro. Procure essa pessoa urgente e fale: você é importante para a casa de Deus. Eutico caiu. E agora? Vamos lá ver o que aconteceu. E desceram. E o levantaram. Porém, foi levantado morto. Se fosse uma foto, depois que Eutico caiu, morreu, correram para tentar disfarçar. Correram para tentar mostrar para as pessoas que estavam no culto que estava tudo bem. Colocaram Eutico de pé. Segurou um do lado, outro do outro. E começaram a levar ele para um lado e para o outro, só que ainda estava morto. Como assim, pastor? Igual aquele filme, né? Um corpo muito louco, é aquilo mesmo. Aquele hino que tinha, né? Aquele louvor. Quando Eutico caiu e foram tentar levantar, as pessoas estavam mais preocupadas com o resultado que veriam do que de trazer vida para Eutico de novo. Deus me trouxe aqui só para te alertar: se você não tem vida, não tente dar vida a ninguém.
Tentaram colocar ele de pé, mas a Bíblia diz que continuava morto. Deus vai derramar uma unção tão forte sobre nossas vidas que ninguém que passar pela nossa história vai continuar morto, vai receber vida e vida abundante. Oh, glória a Deus! Se você quer ser um levantador de pessoas, comece a ser aquele que vai orar pedindo: Deus, derrama mais unção, derrama mais virtude, derrama mais glória, derrama mais poder, derrama mais avivamento. Oh, glória a Deus! Antes de querer levantar quem caiu, peça a Deus para que te levante por dentro e por fora, que te encha do Espírito Santo, que te dê poder e autoridade. As pessoas que desceram para levantar Eutico tentaram pôr de pé, mas ele ainda estava morto. Não adianta estar de pé e estar vazio, não adianta estar de pé e estar morto, não adianta estar de pé e estar sem alegria, não adianta estar de pé e estar sem comunhão com Deus. Você vai ficar de pé novamente, mas vivo para a glória do Senhor. Pastor, eu pensei em 2, 3 pessoas aqui, mas nem na janela estão mais. O que aconteceu, pastor? Caíram na janela, e agora? E agora faz o que Paulo fez. Verso 10. Dá para pôr na tela aí, filho? Atos 20, versículo 10. Então Paulo, os irmãos que leem, então Paulo desceu. Quer dar vida a alguém que caiu? Paulo estava no 3º andar, mas não ficou dizendo: em nome de Jesus, levanta. Porque para dar vida a quem caiu tem que ter envolvimento. Não vai ser por Bluetooth, não. Vem aqui, Pete, por favor. Você limpou o chão hoje? Meta a mãozinha aqui. Esse é bom som de eu. Senta. Senta para trás agora. Isso. Pagar os pecados dele agora todo, pastor Mário. A garantir a janta nessa aí. Paulo não ficou aqui de cima. Você está morto no rio. Paulo não ficou aqui de cima dizendo: ei, receba poder, receba o milagre. Porque quem quer dar vida aqui morreu. Tem que estar no mesmo nível daquele que está ferido. Paulo parou tudo o que estava fazendo. Paulo estava pregando a palavra. Paulo estava no culto de Santa Ceia. Paulo estava partindo o pão. Só que quando Eutico caiu, Paulo falou: Eutico é mais importante do que qualquer liturgia. Eutico é mais importante do que qualquer culto. Eutico é mais importante do que qualquer situação. Eu não sei o Eutico que morreu na tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer: se Paulo parou o ponto e desceu, você pare o que for necessário, mas desça hoje e vá até aquele que Deus quer te usar para levantar. Oh, glória a Deus! Se eu fosse você, eu já erguia a mão por um minuto, porque enquanto você adora, Deus já está te direcionando. Eu quero ser voz de Deus e dizer: terça-feira que vem não vai ter cadeira vazia, porque vai ter uma multidão de Euticos aqui dizendo: eu fui restaurado, eu fui curado, eu fui abençoado. Olha o verso 10 na tela. Bonitinho, né? E descendo. Abaixou-se. Aproximou-se dele. Tem gente que quer consolidar, tem gente que quer disciplinar a distância. Tem gente que quer mentorear a distância. Pelo amor de Deus, Eutico está caído. Se você quiser, vem até ali. Não, irmão, quem está caído, quem está prostrado, não tem que ir atrás de ninguém, não. É você que tem que ir até ele. Paulo largou tudo e está escrito: e abaixou-se. Oh, glória a Deus. Paulo estava pregando a palavra. Paulo estava pregando um sermão. Diga, ele estava pregando um sermão. Não fala de boca aberta, ele estava pregando um sermão. Só que quando Paulo foi tratar com o morto, ele não pregou sermão.
Ele não ficou dizendo, sabe quantos fios tem na barba de Arão? Quantos metros de madeira tem a arca de Noé? Quantos dentes tem um leão que queria comer Daniel? Não! Porque a última coisa que quem caiu precisa é de um sermão. Quem caiu não precisa de sermão. Quem caiu precisa que você chegue perto dele e diga: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te pôr de pé. Eu estou aqui para te abençoar. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: sabe por que tua família não está na igreja? É porque você chega lá querendo ser mais crente que todo mundo, querendo dar sermão, dizendo que todo mundo vai para o inferno, dizendo que ninguém presta. Ei, ao invés de falar, desça do pedestal, chega perto de Eutico, abraça e diga: Deus me trouxe aqui para te ajudar. E alguém que dá glória a Deus. E abaixando. O abraçou. Senão você quer filmar. E disse: ainda tem vida nele. Você está anestesiado, vai ficar aí. Até fechar a igreja, pode fechar com ele. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que aquele que estava do teu lado, aquele que era da sua célula, aquele que era do teu grupo de comunhão, ele não precisa de um pastorzinho na casa dele pregando para ele, não. Vai para o inferno. Desviou, está fazendo tudo que não presta. Ele sabe. Paulo em nenhum instante quis perguntar para ele, por que você caiu? Porque às vezes somos detetives para saber o que houve com a pessoa. Paulo não falou por que você caiu. Paulo largou tudo, foi até Eutico, o abraçou e falou: ainda tem vida aqui. Eu sinto Deus para liberar sobre a vida dessa igreja. Deus vai levantar abraçadores aqui nesse lugar. Não é apontador para dizer o erro da pessoa, não é para dizer o que ele fez, o que não fez, onde está errando, onde não está errando. Deixa que isso o pastor corrija, o pastor conversa, o pastor alinha, mas eu e você temos que descer até Eutico e dizer: eu estou aqui para te abraçar, já que eu não impedi que você caísse, já que eu não impedi que você morresse, já que eu não impedi que você chegasse ao estado que chegou, eu desço até onde você está, te abraço e restauro, porque a vida que Deus me deu não deu para ficar só em mim, deu para transbordar, para abençoar, para tocar outras vidas na presença. Meu Deus do céu, eu sinto Deus aqui para te dizer: o abraço que Deus te deu tem outras pessoas também, porque é curador, é terapêutico, é. Que para Paulo, Eutico não era mais um na linha de produção eclesiástica. A preocupação dos outros que tentaram antes de Paulo, qual foi? Precisamos colocar ele de pé o mais rápido possível. Não, credo. 30 dias internado, Deus curou, volta a voltar, vem cantar. Fulano, não, é muito talento, fica de pé. Não, irmão. Paulo abraçou o menino e percebeu o que os outros não perceberam. Paulo disse: ainda tem sinal vital, sinais vitais em Eutico. Por quê? Porque o meu ouvido ficou encostado no coração dele, mesmo que fraquinho, ainda tinha pulsação, ainda tinha coração batendo.
Deus te trouxe aqui para te dizer: quanto mais próximo de quem caiu você estiver, mais fácil vai ser a restauração. Às vezes vai ser por WhatsApp, amém. Às vezes vai ser numa ligação, mas tem horas que você vai ter que pegar teu carro, chegar na porta e dizer: eu sei que você está aí em cima, e abre a porta, me recebe, que eu vim trazer vida de Deus, porque o que Deus derramou na minha vida terça-feira não é para ficar em mim. Oh meu Deus do céu, se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus de boca aberta. Oh pastor Mário, eu não sei como vocês são em questão cadastrais, eu não sei como é que é a questão de sistema de você, mas vai ter gente procurando o senhor dizendo: pastor, quem está aqui na igreja que tem mais de 2 semanas que não vem, quem está aqui na igreja que tem mais de 1 mês que não aparece, Deus me deu a unção de Paulo e eu vou atrás para dar vida, eu vou atrás para derramar poder, eu vou atrás para ajudar. Deus está levantando uma geração aqui no Recreio que, se depender deles, eu digo, pode até ter caído, mas não vai continuar prostrado, não vai continuar no chão. Oh, adianta que eu não vai vir para culto com um banner que você manda no WhatsApp, nem não. Eu não vai vir aqui que você dizendo: ó, vem no culto terça. Paulo parou o que estava fazendo. Vai ter domingo que você nem vai vir. Por quê, pastor? Porque o teu culto vai ser lá na casa de Deus. Aí terça-feira você chega de mão dada com ele e fala: pastor, sabe por que eu não vim domingo? Porque eu fui dar vida a esse e ele está de volta. Meu Deus. Eu vejo a porta da igreja aberta e e pessoas retornando e dizendo: aqui é minha casa. Oh meu Pai, pessoas com sorriso no rosto dizendo: esse é meu lugar. Pessoas novas virão, mas Deus está trazendo filhos de volta. Deus está trazendo gente que tem história com essa igreja de volta. Deus está trazendo gente que, mesmo no período curto de tempo, apenas 4 anos, mas já tem lágrimas nesse altar, tem suor nesse tempo, e Deus está dizendo: eu estou despertando a igreja, porque o lugar de eu estiver aqui, o lugar de cadê você que dá glória a Deus de boca aberta? Outra coisa que me chama a atenção, Cleber, pode ser assim. Paulo, olha o verso 20, verso 11, por favor. Em seguida, fica aí. Em seguida, Paulo subiu de novo. Paulo não pegou Eutico, Cleber, e ficou assim: igreja, lembra de Eutico? Terceiro andar, caiu, morreu, está ressuscitado, é para aplaudir de pé, igreja. Outro culto, igreja, Eutico, esse não. Paulo olhou para Eutico e falou: está vivo, meu filho? Estou. Paulo largou Eutico e falou: estou voltando para a igreja, porque o culto tem que continuar. Então Paulo dizendo: as tragédias da vida não vão impedir aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Você vai voltar e vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a anunciar as boas novas. E voltou e partiu o pão e ainda pregou por muito tempo, até de manhã. Paulo falou: está pensando, Satanás, que com a queda de Eutico você ia acabar com a reunião? Então segura, diabo, que agora eu prego até de manhã. Agora eu vou até de manhã. Deus te trouxe aqui para te dizer: não use os milagres como plataforma de promoção. Eutico foi curado, volta para o altar e prega a palavra, prega o evangelho.
É uma tragédia. Ninguém pensa assim, hoje o culto está bom, vai morrer uns dois, né? Ou seria tão bom se alguém caísse pelo telhado. Não, é uma tragédia, um imprevisto. Mas os imprevistos da vida não vão parar a missão que Deus colocou na tua vida. Paulo voltou. E a Bíblia diz, empregou ainda até de manhã. Deus te trouxe aqui para te dizer, a tua história não vai acabar nessa tragédia. Deus vai dar vida a Eutico e você vai voltar a adorar, você vai voltar a bendizer, você vai voltar. Eu preciso de alguém que erga as mãos. Tem gente que pensou que a tua vida ia parar nessa queda. Tem gente que pensou que a tua história ia parar nesse acontecimento. Tem gente que pensou, Paulo nunca mais prega, vai ficar taxado como pregador que pregou e alguém morreu. Agora as pessoas tinham que dizer, Eutico até morreu, mas Paulo ressuscitou. Você vai ser conhecido pelos milagres de restauração na tua vida. Tem alguém que solta a voz para dar glória a Deus aqui? Levanta a mão por um minuto de glória, porque quando você adora, Deus está dizendo, eu estou dando vida, eu estou restaurando, eu estou dando vitória, eu estou entregando milagre. É me comata na tua chama. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho anunciar. Fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A história era para terminar assim. Lembra daquele culto lá em Troade? Lembra daquele culto lá em Troade? Qual culto? Aquele que Eutico morreu? Esse dia fica denominado como dia, a Santa Ceia da morte de Eutico. Coloca o verso 12 aí, filho. Levaram o menino, o moço, vivo para a casa dele. Aleluia. E isso deixou muita gente animada. No plano do adversário, o culto de Paulo em Troade vai terminar em tragédia. No plano do adversário, o mês de abril na vida da pessoa tal vai terminar em tragédia. Mas o inimigo vai ter que ver você adorando a Deus e dizendo, levantaram o menino vivo e ele voltou para casa. Você não vai voltar para casa debaixo de sentença de morte. Você vai voltar para casa debaixo de bênção e de vida abundante. A tua história não vai ficar taxada pelo acontecimento de Eutico. A tua história vai ficar marcada pela ressurreição dos teus sonhos. O que vai marcar você não vai ser aquela falência. O que vai te marcar não vai ser aquela separação. O que vai marcar você não vai ser aquele divórcio. O que vai marcar você não vai ser aquela traição. A marca da tua vida é essa. Deus restaurou, Deus defina, Deus fez crescer, Deus pôs de pé. Quem crê que a tua história está sendo mudada, fica de pé em nome de Jesus. Pode levantar a pista. Receba a vida.
impedir que Paulo chegasse no objetivo, que era pregar o evangelho no outro dia na Macedônia. O intuito do diabo era acabar com a viagem da segunda e no domingo trazer uma tragédia no culto para que ninguém vai voltar a se O plano do diabo era: vou trazer um escândalo, vou ferir, vou tocar, vou expor. Só que o Deus que se antecipa, Deus que se antecipa e se chama livramento. Já deu ordem ao anjo forte dizendo: corta o laço. E onde o diabo pensou que ia colocar a mão para envergonhar, Deus tira a mão do diabo e diz: eu coloco a minha para abençoar. Em breve vocês verão, terá 2 reuniões no domingo. Em breve vocês verão, vai ter que colocar mais cadeira. Em breve vocês verão, vai estar tão chapado que vocês vão ter que agarrar outro culto semanal. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu tipo não vai morrer. A tragédia não será a marca desse lugar. A marca desse lugar é fica, fica, fica. Não vai precisar de milagre, de restauração. E só tem um lugar para eu estar quando Deus fala comigo. E esse lugar é o altar de Deus. Eu não sei se é 1, 2, 3, 5, 10, quantas forem. Mas você que está se sentindo seduzido pela janela, você que está impulsionado, sendo expelido, impulsionado, já não está mais tão envolvido com as coisas do meio. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: cuidado. Eu quero colocar minhas mãos para te tirar dessa janela e te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Pastor, tu está dizendo que eu caí? Não. Pastor, tu está dizendo que eu estou pecando? Não, mas eu estou dizendo que você está correndo perigo. Eu quero terminar com você aqui no altar junto comigo. Quantas forem as pessoas, enquanto o Cleber canta esse refrão, pode vir para o altar. O pastor Mário e a pastora estarão orando por você. Eles são a autoridade desse lugar. Pode vir. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, a luta está grande. Pastor, o inimigo está tentando contra a minha vida, mas eu não vou ceder. O inimigo tem preparado o laço, meu irmão. Eu estou consciente do que eu estou pregando aqui hoje. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou e enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou.
começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você está aqui para dar o seu grito e dizer para os céus: me ajuda. Ele ouviu dorou de que antes de candorosia. Sabe por que Eutico não vai ficar no chão? Porque os pastores dessa casa não ficam no terceiro andar. Os pastores dessa casa vão até onde Eutico caiu e fala: tem vida aqui. Espírito Santo, ah, meu Deus, o Senhor conhece os estágios das vidas que aqui estão na frente. Tem uns que estão na janela, outros que já estão lutando contra o sono, outros que podem ter até caído, mas o Senhor me trouxe hoje aqui para declarar vida, vida, vida. Eu declaro vida e restauração. Você que há muito tempo não sentia a presença de Deus, sinta o toque dele agora, sinta o toque dele agora. Vai sendo renovado em línguas agora, vai ser ele Espírito da cura, Espírito da revelação, Espírito da restauração, Espírito do milagre. Oh, meu Deus, declaramos vida, 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 vida. Onde Deus pensou que ia derrotar, entra com vitória hoje. Para muitos pode ser uma simples oração. Até porque quando Paulo foi até o menino, ele não fez nenhum estardalhaço. Ele apenas disse: receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. Mas tomara